Olá, boa noite, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um Jesus no Lar. É com muita alegria em nossos corações que recebemos vocês para nos ajudar a conduzir nossas orações e vibrações de paz, de amor e de luz para todos os irmãos que necessitam do lenitivo. Principalmente, meus queridos irmãos, aos nossos desencarnados, que eles possam na noite de hoje alcançar a Tua misericórdia, que as nossas orações e vibrações possam ser levadas a cada um, que eles possam seguir na presença do Senhor Jesus, o caminho da luz, o caminho do amor e principalmente o do perdão. Senhor Jesus, dai a todos eles a força, a esperança para vencer e aceitar os teus ensinamentos e que plante a sementinha do bem, que sejam curados também as suas dores, as dores do passado, que sejam prevalecida a fé e o amor na superação dos desafios da sua nova jornada espiritual. Senhor Jesus, ensina a todos nós, encarnados e desencarnados, a esperar pelo seu tempo, conduzindo-nos pelo melhor caminho, guiando-nos os passos, aumentando a nossa fé e renovando a cada dia mais a confiança e a esperança em Ti. Senhor Jesus, cuida da nossa família, dos nossos amigos. Também, Senhor Jesus, principalmente dos nossos inimigos encarnados e também os desencarnados. Que nessa noite de hoje eles possam receber fluidos benéficos e curadores, que eles possam receber o pão da caridade, a água cristalina da moral do Consolador, que eles possam serem conduzidos aos educandários, aos prontos-socorros espirituais. E também, Senhor Jesus, que todos eles possam estudar e praticar as leis de amor e de caridade. Que assim seja. E nesse momento, ouviremos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite a todos, irmãos. Vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. E a leitura de hoje é utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. A riqueza se tornaria um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem se interpretarmos ao pé da letra certas palavras de Jesus e não procurarmos entender o seu sentido. Deus, que a distribuiu, teria colocado nas mãos de alguns um meio inevitável de perdição, pensamento que contraria a razão. A riqueza é, sem dúvida, uma prova bastante arriscada, mais perigosa do que miseria. Em virtude das a riqueza é, sem
dúvida, uma prova bastante arriscada, mais perigosa do que lisiário, em virtude da execução das tentações que oferecem e da fascinação que exerce. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e desvia seus pensamentos do céu. Causa tamanha perturbação e se vê frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna e esquece-se depressa de sua condição anterior, daquelas que foram seus companheiros e ajudaram, tornando-se insensível, egoísta e fútil. Mas, embora a riqueza dificulte o caminho, não significa que a torne impossível e não possa vir a ser até um meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe fazer seu bom uso, tal como certos venenos que restabelecem a saúde quando empregados apropriadamente com equilíbrio. Quando Jesus responde ao jovem que o interrogava sobre os meios de alcançar a vida eterna, desfazei-vos de todos os vossos bens e segui-me. Não pretendia estabelecer com condições absolutas que cada um deva se desfazer do que possui e que a salvação só se consegue a esse preço, mas mostra que o amor possessivo aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele jovem de fato julgava-se ite com a lei, porque havia cumprido certos mandamentos e, no entanto, recua perante a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de alcançar a vida eterna não vai até o sacrifício de desfazer-se do que possuía. De fato, o homem tem por missão trabalhar para o melhoramento material da terra, deve desbravá-la, prepará-la e semeá-la. Um dia receber toda a população e sua extensão comporta. Para alimentar toda essa população que cresce sem cessar, é preciso aumentar sua produção. Se a produção de uma região é insuficiente, é preciso procurá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos tornam-se uma necessidade. Para facilitá-las, é preciso destruir os obstáculos materiais que as separam e tornar as comunicações mais rápidas. Para os trabalhos das gerações que se realizam no decorrer dos séculos, o homem teve de extrair materiais das próprias entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-los mais segura e rapidamente, mas para fazê-los cumprir necessitava de recursos, a necessidade de fazer com que criasse a riqueza, assim como ela o fez descobrir a ciência. A atividade exigida para esses mesmos trabalhos aumenta o desenvolvimento de sua inteligência. Sua inteligência que ele há princípio concreta na satisfação de necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sem riqueza, que é o principal meio de realização das necessidades do homem, não haveria grandes trabalhos, nem atividades, nem estímulos, nem pesquisas. É com a razão que ela é considerada um elemento de progresso. E que assim seja. Bom, meus irmãos, como a leitura disse, provas da riqueza e da miséria. Como a primeira parte da leitura disse, aquele jovem que queria ter a vida eterna perguntou a Jesus o que ele teria que fazer para ele conseguir a vida eterna. E como ele já havia colocado muitos mandamentos no seu dia a dia, na sua vida, ele achou que ele conseguiria tudo. Mas Jesus disse para ele, deixar os seus bens e seguir-me. Mas ele era muito ligado às coisas materiais. Então ele não foi capaz de deixar a sua riqueza e seguir Jesus. Como vários
vários outros fizeram, né? Vários discípulos, várias outras pessoas durante a passagem de Jesus no nosso planeta. E a gente veio falar também dos nossos dias atuais, né? Da nossa tecnologia, da nossa inteligência, do nosso desenvolvimento moral, do nosso desenvolvimento intelectual. E a riqueza, ela é sim usada para esse bem, porque só através da riqueza que se cultiva a ciência, e tem investimentos na tecnologia, e tem investimento em várias outras áreas que podem nos ajudar a melhorar o nosso planeta. Como a leitura disse, né, se um país ele não é capaz de produzir todo o alimento que sua população necessita, ele vai buscar em outros lugares. Mas, meus irmãos, infelizmente, a gente ainda não está nesse nível. Porque a gente sabe que a gente tem tecnologia, a gente tem ciência, a gente tem extensão territorial para a gente poder estar cultivando a terra, produzindo alimento, para alimentar toda a população do nosso planeta. Mas, infelizmente, o homem ainda não é capaz de entender esses ensinamentos. Ele ainda cultiva a ideia de estocar seus alimentos e não distribuí-lo a eles outros irmãos que passam por necessidade em outras terras. Se esquece que todos nós somos irmãos neste planeta, independente de territorial, de fronteiras, de estado, de país, meus irmãos. Ainda não somos capazes de evoluir a tal ponto de podermos distribuir o que nos sobra aos outros irmãos que estão necessitados. Então, meus irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos e possamos um dia chegar a esse estágio de evolução espiritual e possamos alimentar todos os seres humanos, possamos alimentar todas as famílias e nenhum irmão um dia nessa terra passará fome, passará miséria, meus irmãos, porque é muito triste você não ter o pão na sua mesa. É muito triste você olhar suas panelas e não ter alimento, não ter como você alimentar seus filhos. Então, meus irmãos, vamos sempre orar por esse bem que Jesus nos ensina. Vamos usar o dinheiro conforme o necessário de cada um. Se você tem muito, ótimo, meu irmão. Você tem muitas oportunidades de ajudar. Tem muitas portas abertas necessitando de ajuda. Porque o dinheiro, ele é ótimo sabendo ser usado, meu irmão. Então, se você tem pouco, doa um pouquinho que você tem. Se você tem uma casária a mais na sua casa, não esteja usando, doe para quem está precisando. Estamos passando por um período aí de inverno que está chegando. Se você tem um alçado, se você pode fazer uma cesta básica, levar o irmão que está necessitado, leve. Seu dinheiro é para isso. É para isso que Deus te deu o trabalho, te deu a saúde para você trabalhar em prol dos irmãos que estão necessitados. Vamos olhar mais, ser mais humanos, vamos ser mais irmãos. E assim seja. Que assim seja. Então eu convido os irmãos para que possamos estender as mãos sobre a sua água, pedindo a fluidificação da farmácia divina, de Dr. Adolfo e sua equipe, Dr. Eurípides. Sejam bem-vindos, trazendo as vacinas, colocando, meu Pai, em cada mão que está estendida sobre esta água, as energias positivas e fluídicas, porque sabemos, Senhor Jesus, só o Senhor tem o poder da transformação e da cura. Então jorre sobre cada um os fluidos curadores, benéficos e salutares, para que cada um, ao fazer uso, possa sentir o fortalecimento da matéria, sentir a renovação da fé em Deus, sentir o conforto espiritual. Pai de infinita bondade e misericórdia,
nós te suplicamos que vinde de encontro à necessidade e enfermidade de cada irmão, que eles possam, meu Pai, receber as vacinas contra as viroses, as gripes, que luzes de variadas cores sejam derramadas no lar de cada irmão, que se encontram em sintonia com a alta espiritualidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em trevas e nem tentações, mas livrai, meu Pai, de todo mal que vier contra mim e contra os meus irmãos, encarnados e desencarnados, aos amigos e também a todos os inimigos. E que assim seja, que seja essa água frutificada nesse momento. Que assim seja. Meus irmãos, gostaríamos de agradecer a todos que estiveram aqui conosco em mais um Jesus no Lar. Agradecer os nossos irmãos trabalhadores desta seara bendita. Agradecer ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome. E que assim seja.